Olá! Hoje a gente vai falar sobre imposto de renda. A gente vai trazer alguns assuntos, como que é o preenchimento do imposto de renda para nós, investidores. Os pontos mais importantes que não podemos esquecer em momento algum na hora de colocar todos os informes lá no nosso imposto de renda, todos os nossos bens de direito, enfim. Esse vídeo aqui é um vídeo com a linguagem mais facilitada para nós, que é iniciante nos investimentos, que não entende muito sobre esse mundo, e a gente está aprendendo agora tudo aos poucos. Eu te convido a assistir os outros vídeos desse canal, também tem vários assuntos, mas hoje a gente vai focar sobre o imposto de renda. E no canal já tem um vídeo sobre DAF, caso você esteja aí pensando como que faz a geração da DAF para pagar o imposto, já dê uma olhadinha, porque já tem um vídeo sobre DAF aí no canal. Não esquecer nenhum detalhe, eu fiz algumas anotações aqui para que a gente não esqueça nada que é tão importante ali na hora de colocar o nosso imposto de renda. Porque se a gente esquece, o que acontece? O leão ele vem cobrar a gente com tudo. Então, são praticamente 6 itens muito importantes na hora do preenchimento do nosso imposto de renda. E eu vou estar trazendo aqui para vocês detalhadamente sobre cada um deles. O primeiro que eu vou trazer é sobre o bens de direito. É um item, uma aba lá na nossa declaração de imposto de renda que é sobre os bens e direitos. O que tem que ter nesses bens e direitos? Tudo que é seu, tudo que está no seu nome, todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio. Você tem que colocar tudo, não pode esquecer nada. E quando a gente fala sobre investimento, a gente precisa colocar as nossas ações, a quantidade que a gente tem investido em cada ação, em cada fundo imobiliário, a quantidade de dinheiro que a gente tem em conta, a gente também tem que lançar aqui em bens e direitos. Se a gente tem criptomoedas, se a gente tem ETF americano, se a gente tem algum investimento no exterior, a gente também tem que colocar aqui. Se a gente comprou algum imóvel ou algum automóvel no ano anterior à declaração do imposto de renda, também precisa ser colocado aqui. Agora eu vou te falar quais são os códigos que a gente usa lá no imposto de renda para detalhar cada um desses investimentos que a gente precisa colocar no nosso imposto de renda. Ações, a gente vai colocar no grupo 3 o código 1. A gente vai lá na declaração do imposto de renda, pode se usar pré-preenchida, que o governo já libera para você, sim, pode ser usada, mas tem que olhar se os valores que estão lá batem com tudo que você tem. Tanto o seu informe de rendimento que a empresa que você recebe te dá, ou os bancos, as corretoras também te entregam os informes de rendimento, você tem que confirmar se tudo bate, se tiver alguma divergência, corrige de acordo com o informe que você tem. As ações a gente vai colocar no grupo 3, código 1. De cada ação que você comprou em 2025, por exemplo, que a gente está fazendo agora nesse ano, 2026, a declaração, você precisa colocar o número do CNPJ daquela empresa, os valores que você tem ali no final de 2025, quantos reais você tinha aplicado naquela ação. Nas observações, coloca qual foi o preço médio dessas ações que você comprou, qual foi o preço médio que você gastou comprando essas ações, é importante você colocar nas observações, e quantas cotas você tem desse fundo. Depois você faz esse preenchimento, salva e vai para a próxima ação, ou o próximo ativo. Os fundos imobiliários a gente vai colocar no grupo 7, código 3. Aí você vai preencher o mesmo pensamento das ações. Precisamos saber o número do CNPJ daquele fundo imobiliário que você está investindo. Você vai colocar o valor total que você, no final de 2025, você teve aplicado naquele fundo imobiliário. Lá no espaço de observação, você coloca qual foi o valor médio que você gastou com essas ações. Também pode colocar o número de cotas nas observações que você tem naquele fundo e depois você salva. Se você tiver mais de um fundo, aí tem um pouquinho de trabalho. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, minha gente? Quanto mais fundos imobiliários e mais ações você tem, mais trabalho você terá. Porque você vai precisar aplicar individualmente, colocar cada CNPJ, quanto que você aplicou naqueles fundos, quanto que você aplicou naquela ação. E é um por um, não dá pra colocar tudo junto de um lugar só e seria mais fácil. Então, quanto mais fundos e ações você tem, mais trabalho você vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois no final a gente consegue fazer. Renda fixa, investimento na renda fixa. A gente vai colocar no grupo da renda fixa, vai ser o grupo 4, código 2. Aí entra tesouros, os tesouros diretos, Selic, prefixado, o IPCA, aqui entra também os CDBs que você investe, então vai entrar essa parte. Aí a mesma coisa, você vai precisar saber o CNPJ, onde você está aplicando, aí você coloca lá o valor que tinha em 2024, se tinha 0, você coloca 0. Em 2025 você fechou quanto nesse ativo, e também é um por um que você vai precisar salvar. Aí colocou, preencheu nas observações, se você quiser colocar alguma coisa, você pode colocar escrito e salva. Nas observações, eu costumo colocar o preço médio do ativo. Eu sempre observo qual é o preço médio daquele ativo e eu escrevo lá nas observações e salvo. Investimentos internacionais, os ETFs, por exemplo, que é um dos ativos que eu também invisto, preciso colocar nos bens e direitos. Onde é? Será no grupo 7, código 99. Eu vou colocar ali no grupo 7, código 99, que são os ETFs internacionais. Aí eu vou detalhar o nome de cada um, e vou colocando o valor que eu tenho ali finalizado em 2025, vou salvando. Se eu tiver um outro, eu coloco mais outro, e vou salvando um por um até finalizar todos esses ETFs internacionais que eu investi em 2025, e eu declaro agora para a Receita em 2026.
Criptomoedas, minha gente. Cripto também precisa ser declarado, principalmente cripto. Não pode esquecer. Nenhum ativo que você tenha, nada que tenha no teu nome, você pode esquecer. Por quê? Pra não cair na malha, se você tiver um grande rendimento na bolsa ou com criptomoedas, como que você vai justificar depois pra Receita Federal esse ganho? Então é importante você ir colocando os investimentos que você tá fazendo, porque se você precisar comprovar pra Receita, já tem tudo comprovado, anotado, o que você investia, o que era do teu nome, enfim, pra não ter problema depois. Criptomoeda a gente vai colocar no grupo 8. Aí você relata qual é a criptomoeda que você investe. Nas observações você coloca se é ETF, se são os etéreos, se são o que for, ou se é o Bitcoin, o que for, e a quantidade, o preço médio deles, e leva depois, no final de 2025, 31 de 2025, você coloca o total que você tem aplicado na criptomoeda e salva. E vai pro próximo item. Bem, entra aqui em bens e direitos, quando você tem juros sobre capital próprio, isso aqui é relacionado às ações, a receber. A gente tem o juros sobre capital próprio, que é já recebido, mas também a gente recebe o informe de rendimento das corretoras com o juros sobre capital próprio a receber de determinada ação. Esse valor a gente também precisa declarar. E nesse caso, a gente declara em bens e direitos. Aí o valor que tiver da ação, você vai lá e coloca juros sobre capital próprio a receber. A gente vai utilizar o código 7 no item 99, que vai estar lá outros bens e direitos. Aí você detalha, na observação você coloca que é sobre um juro sobre capital próprio de ação X, e você detalha quanto que tu tem em determinada ação de um juro sobre capital próprio a receber. Também a gente faz essa declaração em bens e direitos. Se você adquiriu um imóvel, um automóvel, comprou uma moto, um carro, uma casa, você também precisa relatar. Não, e se eu não quiser relatar? Você está escondendo patrimônio da Receita. Se você precisar vender esse bem, por exemplo, e esse dinheiro vai cair na sua conta, a Receita vai querer saber justificar de onde veio esse dinheiro. Aí é nessas horas que muita gente cai na malha. Para evitar que você venha cair na malha fina e venha pagar algum tipo de juros para a Receita por ter ocultado patrimônio, a gente faz a declaração certinha. Comprei no ano anterior um imóvel, ou um automóvel, ou um carro, ou uma moto. No ano seguinte da declaração eu vou colocar em bens e direitos na parte de automóveis. Aí você vai colocar lá, eles pedem o número do Renavan, do automóvel, por exemplo, das coisas de automóveis, você coloca. Na observação, você vai colocar o nome do vendedor, o CNPJ da loja que você comprou, o valor que você pagou, e se dividiu, você também vai colocar nas observações. Porém, o valor total que você vai colocar, você vai depender de como que foi a compra. Se foi à vista, aí você coloca o valor total do bem, do valor que você gastou. Mas, se foi dividido, prestações, você vai somar todas as prestações que você pagou no ano anterior e vai colocar lá no final, correspondente ao ano de exercício, né? Relacionado a 2025, você soma todas as prestações que você pagou e você coloca. Se em 2024 você não tinha nenhum bem relacionado a isso, você coloca 0. Aí em 2025 você soma todas as prestações e coloca ali as prestações que você pagou. Se você pagou à vista, aí sim você pode colocar total e colocar lá no final, que foi o valor realmente que você pagou. E não esquecer de colocar nas observações o nome do vendedor, o nome da loja, o CNPJ e tudo bonitinho, pra não ter problema depois. Então aqui a gente fecha esse primeiro tópico de bens e direitos que a gente faz no investimento do imposto de renda. A gente vai pro próximo tópico para debater um pouquinho para vocês entenderem. O próximo tópico que a gente vai usar são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aí aqui entra o seu salário, aqui entra a aposentadoria, aqui entra tudo aquilo que você recebeu de alguém. Ah, você vai colocar aqui. Aí vai entrar seu salário, que são o informe de rendimento que a sua empresa te dá, e você vai conferir todos os valores do informe que a sua empresa te deu, se está tudo certinho. Estando tudo igual, tudo certinho, você vai lá dar um ok, vai salvar e vai para os próximos itens. Então esse item de rendimento tributáveis recebidos por pessoa jurídica é só relacionado ao seu salário e ao rendimento que a tua empresa te oferece. Aí isso entra tudo isso, salário, enfim. Às vezes pensão alimentícia, quem tem aposentadoria, essas coisas. Próximo item que a gente vai colocar no imposto de renda para nós investidores são os rendimentos isentos e não tributáveis. Dividendos e lucros é um dos itens que a gente precisa preencher. O que vai entrar em dividendos e lucros? Que é no código 9, vai entrar aí tudo que você recebeu. Dividendos das ações, os dividendos eles são isentos, tá? Dividendos entra, aí entra também lucros, por exemplo, se você teve lucro na venda de uma ação, nessa parte aqui você precisa colocar esse lucro que você teve, você vai somar todos os lucros que você teve na venda das ações, e se for isento, você vai colocar aqui nessa parte. Por quê nessa parte? Tem uma parte nas ações, quando você vende até 20 mil reais em ativos nas ações, elas são isentas de imposto de renda. Por mais que ela é isenta de imposto de renda, não significa que você não precisa colocar em lugar nenhum. No ano seguinte que você vai fazer a declaração, a venda que você fez e você teve lucro, você vai colocar aqui nessa aba, que é a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí nessa parte de lucros e dividendos você coloca aí esses lucros que você teve lá na sua venda no ano passado de uma ação que foi isento, por exemplo. E a gente utiliza o código 9. Outro item que a gente também coloca no rendimentos isentos e não tributáveis é a incorporação de reserva de capital e bonificações das ações. A gente utiliza o código 18 para relatar todas essas bonificações das ações ou incorporação da reserva de capital de uma ação.
Quando a gente pede o informe de rendimento das corretoras, também das ações que a gente tem, que eles também mandam o informe de rendimento pra gente, ou a gente solicita também, que é importante você ter em mãos na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, a gente vai colocar nesse item. Quando você vê lá no seu informe de rendimento, bonificação, incorporação de reserva de capital, onde eu vou colocar essa informação? Nesse aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, usando o código 18. Outro item, esse outro item serve para nós, investidores, e para outras pessoas também que não investem, mas que às vezes também recebem. Se você recebeu restituição do imposto de renda no ano anterior, você também precisa atualizar aqui no ano seguinte, no próximo imposto de renda. Aí você vai colocar o valor que você recebeu relacionado ao imposto de renda, que é a restituição do IR do ano anterior. Utilizamos essa informação no código 25. O próximo item que a gente também precisa declarar no imposto de renda no item rendimentos isentos e não tributáveis são os rendimentos dos fundos imobiliários e os rendimentos também das ações. As ações também têm rendimentos, algumas ações também pagam rendimentos. A gente vai colocar no item, no código 99 outros. Nesse item, rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos de todos os FIIs que você tem, você vai somar de cada um o ano todo, o quanto que ele te pagou, e você vai informar aqui nessa aba, rendimentos isentos e não tributáveis, na seção 99, outros, aí você coloca cada fundo imobiliário que você recebeu. Aí você vai declarando lá, e nas observações você coloca tantas cotas, no fundo tal, recebi tal, e lá no valor de quantos reais você fechou o ano, você acrescenta e atualiza e salva. Pronto, fechamos mais uma aba do imposto de renda que a gente precisa preencher. A gente vai pro o quarto item que a gente também precisa preencher no imposto de renda todos os anos. Vamos pro próximo. Quarto são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Aí o que vai entrar aqui? Entra muita coisa. Entra 13º, que a gente utiliza o código 1 para relatar. Entre os rendimentos de aplicações financeiras, a gente utiliza o código 9. E aqui vai entrar as vendas dos tesouros que a gente faz. Por mais que é descontado em fonte o imposto de renda, quando a gente faz uma venda de um Tesouro Selic ou de um CDB, a gente relata aqui no próximo ano no imposto de renda quanto que foi descontado. Enfim, a gente faz todo esse relato. Mas que já foi descontado lá na fonte, a gente precisa relatar aqui também, tá? O que a gente também relata? Juros sobre capital próprio relacionado ao que você recebeu, a gente utiliza o código 10. Também vem no informe de rendimento da tua corretora, tudo bonitinho quando você solicita. Tá lá, juros sobre capital próprio da ação do Banco do Brasil. Você recebeu R$50. Aí você vai vir, vai pegar esses R$50 que você tem lá de informação do seu informe de rendimento, você vai vir aqui no juros sobre capital próprio, utilizar o código 10, lá na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, aí você anota o valor que estava lá no seu informe de rendimento sobre aquela ação que você teve. Outro que a gente também vai utilizar são os rendimentos tributados recebidos no exterior. Quem faz investimento no exterior, como eu também faço, a gente também fica de olho nessa parte. Aí a gente pega também o informe de rendimento lá na corretora, que você faz esse investimento no exterior, baixa e vê também tudo bonitinho, quais foram os rendimentos tributáveis recebidos no exterior, e a gente vem aqui nessa parte dos rendimentos sujeito à tributação exclusiva e a gente acrescenta. Outro tópico que também precisa ser preenchido ou revisado, porque na pré-preenchida acaba indo algumas coisas automaticamente, que são os pagamentos efetuados. O que são esses pagamentos efetuados? São tudo aquelas compras que você faz, sabe? Consulta com ginecologista, consultas médicas que você faz e coloca o seu CPF e as empresas te dão a nota fiscal. Aí você pode deduzir aqui para ter desconto no teu imposto. Então a gente utiliza isso aí também para ter desconto no nosso imposto. O que a gente usa aí? A gente usa despesas médicas, a gente usa despesas com escola, faculdade, pós-graduação, a gente usa. Tem algumas coisas que não entram no critério. Aí você pesquisa o que entra no critério ou não. E a gente vai deduzir nessa parte que vai ser dos pagamentos efetuados. Fora isso, que é coisa bem simples, que é só colocar o que você teve gastos que vai deduzir, ótimo, finaliza, salva cada um dos gastos que você teve e passa para o próximo item do imposto de renda que precisa ser preenchido. Próximo item, o último e não menos importante, é sobre renda variável. O que é renda variável, Renora? Aqui nessa parte é uma parte muito importante para nós, os investidores. Quem não é investidor, essa parte do imposto de renda não é tão importante, mas para nós, investidores, essa parte de rendas variáveis e operações comuns /day trade é muito importante. Por quê? É nessa parte aqui que nós, investidores, a gente vai colocar os nossos lucros ou os nossos prejuízos. Quando a gente tem prejuízo, a gente pode compensar depois. Sabe dessa historinha aí que a gente pode compensar os prejuízos que a gente tem na bolsa. Então, você só pode fazer essa compensação se você colocou na tua declaração do imposto de renda anterior. Por exemplo, se você teve um prejuízo em 2025, e você quer compensar nas próximas vendas agora em 2026, para você fazer isso, você precisa ter relatado agora no teu imposto de renda esses prejuízos. Se você não declara esses prejuízos, você não vai poder compensar. Caso você queira compensar esses prejuízos que você tenha feito e você já enviou a sua declaração de imposto de renda, você vai ter que fazer o quê? Uma retificadora. Você tem que retificar os anos anteriores, onde você teve ali o seu prejuízo, para você conseguir fazer. Senão, não tem como você usar esse prejuízo. Então, é muito importante você saber os seus prejuízos do ano anterior e também os seus lucros para colocar aqui nessa parte de renda variável. Então, vamos lá? Como que acontece? A gente tem duas partes ali, no total, 3 partes da renda variável. Se você fez alguma operação, você precisa relatar. Se você fez venda de fundos imobiliários
e teve lucro, você vai colocar lá, você vai anotar, por exemplo, no mês anterior, no ano anterior, você vai anotar, você vendeu em janeiro fundos imobiliários e teve lucro. Você vai pegar no seu caderninho e você vai anotar. Porque não dá pra você fazer, você tem que esperar o ano seguinte pra lançar no imposto de renda. Mas você vai anotar, em janeiro eu vendi ação tal, eu tive um lucro de R$200. Em janeiro, lucro positivo, R$200. Em fevereiro, vendi fundos imobiliários, eu tive um prejuízo de R$100. Aí você vai colocar lá, em fevereiro eu tive um prejuízo de menos R$100. Só que você teve um prejuízo, um lucro anterior. Agora você vai descontar esse prejuízo. Aí você vai fazendo a sua continha. No ano anterior, você já pode fazer essa conta para não precisar gerar DAF, que aí vai ser sobre o vídeo de DAF. Você tem que voltar lá no meu vídeo de DAF para entender essa parte que eu tô falando aqui de compensação. Mas, teoricamente, em cada mês que você vendeu, com lucro ou prejuízo de fundos imobiliários, você tem que colocar lá. Se no mês que você não teve venda, não teve prejuízo, não teve nada, você não preenche. Você deixa R$0, não precisa colocar nada. Você só vai colocar os meses que você teve lucro ou prejuízo. Você tem que colocar todos, principalmente os prejuízos também, porque é para você poder compensar depois futuramente. E os lucros também precisam ser colocados. As ações. Vendi com lucro. Também preciso colocar. Cada mês que você fez venda, mesmo que seja isento, que é até R$20.000, vendas de ações até R$20.000 é isento, você também precisa acrescentar aqui. Acrescentar aqui e também lá nos não tributáveis. Isentos não tributáveis também precisa colocar. Mas aqui nessa parte de renda variável das ações, tem uma parte lá, fundos imobiliários, que você preenche se for fundos imobiliários, e também tem de ações, /D3, você também preenche as ações. Cada mês que você teve lucro, você tem que colocar. Janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Cada mês que você teve lucro ou perdas, você precisa atualizar e depois salvar. Se teve DAF, também tem um campozinho nessa parte lá, escrito DAF. Aí se você pagou, você coloca o valor que você pagou ali da DAF pra você não pagar 2 vezes imposto. Pronto, finalizando a teoria, é isso que você precisa preencher na sua declaração do imposto de renda. Para quem é investidor, tem todos esses pontos que eu citei aqui. São mais coisas, são muito mais dificultosas, porque você precisa saber o CNPJ de cada fundo imobiliário, de cada ação, para colocar lá nos bens e direitos. Você precisa se atentar para esses detalhes que eu falei. Para quem não é investidor e só vai fazer o imposto de renda, utiliza também a pré-preenchida, que já dá um norte para você. E o que você vai usar? O seu informe de rendimento que a tua empresa te deu. Então, o que você vai mais preocupar é a parte que você vai precisar colocar ali relacionado ao que você recebe de pessoa jurídica. O valor você vai acrescentando, vai olhando de acordo com o seu informe de rendimento, se bate tudo, vai salvando. Também, se você fez algum tipo de consulta ou teve gasto com saúde e educação, você também vai lá na parte de gastos e você pode deduzir esses valores e depois só salvar e enviar a sua declaração. Parece muita coisa, principalmente para o investidor, mas no final são tópicos que você aprende rapidinho, sentou, entendeu, assistiu algum vídeo, você consegue fazer a sua declaração de imposto de renda. E é isso, até mais, até o próximo vídeo.